Olá pessoal, professor Luiz Antônio aqui do curso preparatório para as escolas técnicas e militares, tudo bem? Hoje, para explorar os conceitos dessa operação de radiciação, que é a operação inversa da potenciação. Então, se você tem dúvida nos conceitos de raiz quadrada, radicando, índice do radical, fica todo enrolado na hora de resolver questões, na hora de resolver expressões numéricas envolvendo esses elementos, fica comigo até o final que eu vou te mostrar esses conceitos e vou mostrar para você exemplos de questões que podem cair na prova ao qual você vai fazer. É radiciação, que é definido dessa forma que você está vendo aqui. Ó. Esses elementos aqui são os elementos de uma radiciação. Esses elementos são B, que é o radicando que você está vendo aqui, que aparece dentro desse símbolo que se chama raiz. O A, que se chama índice do radical, que é esse númerozinho que vai aparecer aqui em cima. Quando ele não aparecer, quando ele for omitido, ele vai ser 2. E C é o resultado da radiciação, que se chama raiz. Nós vamos nos atentar para os casos em que o radicando for maior que zero, for positivo, e a raiz também for positiva. Então, definimos raiz quadrada de um número positivo. O número positivo que elevado ao quadrado vai dar exatamente esse radicando aqui. Ó. Ou seja, a operação de radiciação ela é a operação inversa da potenciação. Observe que do outro lado aqui ó, existe uma operação de potenciação. Alguns exemplos para você entender melhor esse conceito. A raiz quadrada de 1. A raiz quadrada de 1 vai ser 1. Por quê? Porque 1 elevado ao quadrado é igual a 1. Observe que nesse caso aqui, ó, o índice do radical ele foi omitido. Quando o índice do radical é omitido, quando não aparece, esse índice é 2. Você não precisa escrever, ok? Raiz quadrada de 4. Raiz quadrada de 4 é 2. Por quê? Porque 2 elevado ao quadrado é igual a 4. Então, observe que 4 é positivo. Então, o número positivo que elevado ao quadrado é igual a 4 é 2. A raiz cúbica de 8. A raiz cúbica de 8 é 2. Por quê? Porque 2 elevado ao cubo é 8, não é 6. Não esqueça isso daí, tá bom? Não esqueçam que 2 elevado ao cubo é a mesma coisa que multiplicar essa base aqui, multiplicar o 2, 3 vezes ela mesma. A raiz quarta de 16. A raiz quarta de 16 é 2 também. Por quê? Porque 2 elevado à quarta potência é igual a 16. A raiz cúbica de 27. A raiz cúbica de 27 é 3. Por quê? Porque 3 elevado ao cubo é igual a 27. A raiz quadrada de 25 é a mesma coisa que eu perguntar para você qual é o número que elevado ao quadrado vai resultar em 25. Esse número, ele é o 5, porque 5 elevado ao quadrado é igual a 25. Então, esses conceitos iniciais de radiciação são muito importantes para que você possa evoluir, para que você possa crescer nesse assunto na hora de resolver questões. Agora eu vou mostrar para você exemplo que pode cair na prova que você vai fazer. Primeiro exemplo de questão de prova. Qual é o valor da expressão raiz quadrada de 121 menos, entre parênteses, a raiz quadrada de 81 menos a raiz quadrada de 1? Então, podemos resolver essas três raízes simultaneamente. A raiz quadrada de 121 é 11. 11 é o número que elevado ao quadrado resulta em 121. A raiz quadrada de 81 é 9. E a raiz quadrada de 1 é 1. Portanto, nós vamos obter 11 menos, aqui temos que resolver o que está dentro de parênteses primeiro, 9 menos 1, isso dá 8. Portanto, 11 menos 8. 11 menos 8, 3. Resposta da primeira questão, letra A. Segundo exemplo que eu trago para vocês. Qual é o valor de raiz quadrada de 9 mais a raiz cúbica de 8? A raiz quadrada de 9 é 3 e a raiz cúbica de 8 é 2. Portanto, 3 mais 2 é igual a 5. É a resposta do nosso segundo exemplo. Terceiro exemplo aqui é uma expressão que aparecem vários radicais aqui. O macete para você resolver esse tipo de questão é você começar a resolver de dentro para fora. Então você repete todos esses radicais e você começa a resolver de dentro para fora.
Então, a primeira raiz que aparece aqui é a raiz quadrada de 4. A raiz quadrada de 4 é 2. Então, todos os outros radicais nós vamos repetir. Observe que dentro do segundo radical aqui, ó, vai aparecer 18 menos 2. 18 menos 2 é 16. E a raiz quadrada de 16 é 4. Portanto, aqui nós vamos obter um 32 mais 4. Observe que os radicais eles vão desaparecendo à medida que você vai resolvendo. Aqui vai aparecer a raiz quadrada de 36. A raiz quadrada de 36 é 6. E, finalmente, vamos obter a raiz quadrada de 1, que é 1. Então, resposta do terceiro exemplo, letra E. M é igual a 1. Próximo exemplo aqui que eu trago para vocês. Ó. Considere o número x igual a raiz quadrada da raiz quadrada de 25 mais a raiz quadrada de 16. Então, x vai ser igual a raiz quadrada, o primeiro radical, vamos repetir, e vamos resolver aqui dentro, ó, raiz quadrada de 25 e raiz quadrada de 16. Isso vai nos dar 5 mais 4. Então, x vai ser igual a raiz quadrada de 9, e a raiz quadrada de 9 é igual a 3. Qual das afirmações abaixo está correta? X é menor que 2? Não. X é igual a 9? Não. É maior que 45? Não. É igual a 41? Não. Está entre 2 e 4. Resposta, letra D. Então você percebeu que não é difícil? É uma questão de prática. Matemática é prática, você tem que repetir. O interessante é você pegar essas questões que eu apresentei para vocês e você colocar numa folha em branco e resolver de novo, repetir. Assiste o vídeo novamente, volta, adianta. É a melhor maneira de você melhorar em matemática. Se você gostou desse vídeo, dê um like, inscreva-se no nosso canal, ative o sininho para você receber todas as nossas notificações. Grande abraço e até a próxima aula.